Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Temos culto todo domingo em Cachoeiro e Vila Velha. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Graça e paz, boa noite. Estava preparando essa palavra e foi muito ministrado pelo Espírito Santo, nisso que nós vamos falar. Quanto mais nós nos aproximamos do fim, mais nós precisamos falar da graça de Jesus, né? Seu perdão, da sua justiça. É interessante que em períodos assim de guerra, notícia de guerra, muitas pessoas começam a se interessar por palavras do Apocalipse, de grande tribulação, de fim dos tempos, o anticristo. Só que falar dessas coisas sem a consciência da justiça de Deus só traz medo, só traz confusão, só traz ansiedade, preocupação. E aí as pessoas veem essas notícias e começam a ficar com medo, aí começam a procurar, será que é o fim? Será que o anticristo vai vir? Terceira Guerra Mundial? Mas nós estamos aqui para falar daquele que nos guarda. Amém. Estamos para falar do nosso Deus, do nosso Pai, que já nos perdoou, que já nos justificou. Assim como pregar sobre o pecado só faz a pessoa ficar mais presa ao pecado. Nós precisamos pregar sobre a justiça de Deus, sobre a sua graça. Nós precisamos falar dele. Como o pastor aqui, a Luísa, tem falado sobre o nome de Jesus nessa série. E é interessante que quando começou essa notícia de guerra, se você acompanhou, os brasileiros que estavam nessas regiões de guerra correram para voltar para o Brasil. Logo que começou o negócio, começou a ficar feio, eles voltaram para a sua pátria. E Filipenses 3:20 diz que a nossa pátria está nos céus, que nós somos cidadãos dos céus. Então, como que o natural fala com o espiritual. Quando a coisa começou a ficar feia, eles retornaram para a sua pátria. E a nossa pátria está nos céus. Esse mundo lá fora só vai piorar, mas nós temos um Deus, um Pai que cuida de nós. Um Pai que nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar em lugares, em regiões celestiais em Cristo. E é desse lugar que eu estou falando, é desse lugar que você está ouvindo. Assentado em regiões celestiais, juntamente com Cristo. Esse é um lugar de governo, um lugar de autoridade. É um lugar onde podemos governar sobre toda e qualquer circunstância, governar sobre a nossa alma, sobre sentimentos. Nós estamos assentados com Cristo. E a palavra diz em Romanos 8:17 que se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros de Deus. Como o pastor tem falado sobre a herança do nome de Jesus, nós somos herdeiros dessa herança e podemos desfrutar dessa herança. Eu estava pensando nisso, tanta revelação que o Espírito Santo tem trago às nossas vidas, através da vida do pastor Luiz, também o pastor Jean, e como nós podemos desfrutar disso no dia a dia, na vida real. Porque aqui na hora do culto é tudo maravilhoso, mas e depois? Na segunda-feira, na terça, na quarta? Então nós devemos olhar para Jesus. Jesus é o padrão, o modelo de como desfrutar dessa herança, como viver nesse lugar de governo, de autoridade. Porque nós estamos com Ele. Nós fomos feitos um só espírito com Ele. E Ele é o nosso padrão. Jesus, Ele nasceu do Espírito. Quando Ele veio em forma de homem, Ele nasceu do Espírito. Assim como nós nascemos do Espírito, como quando nascemos de novo. E Ele veio num corpo carnal, assim como nós. Ele veio sem pecado, mas foi um corpo carnal como o nosso. E Ele foi ungido com o poder do Espírito. Assim como nós somos ungidos. Assim como Ele é, nós somos nessa terra. Quando nós cremos nele, nós nos tornamos semelhantes a Ele. E nós recebemos o nome dele, o nome de Jesus. Nós recebemos o nome de Jesus, a herança. Gálatas 5:25 diz que se vivemos no Espírito, porque nós já temos o Espírito, nós fomos feitos um só Espírito com Ele. Se vivemos em Espírito, andemos também no Espírito. Porque uma coisa é você ter a vida no Espírito,
Todos nós nascemos de novo, recebemos o Espírito. O Espírito Santo veio habitar em nós e deu vida ao nosso espírito. Mas a palavra diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se queremos desfrutar dessa herança, precisamos andar no Espírito. Precisamos aprofundar as raízes nisso. Porque antes de nascer de novo, todos nós estávamos mortos no pecado. Não havia Espírito, nosso espírito estava morto. Nós vivíamos a partir da nossa carne, do desejo da carne, das emoções, da nossa própria vontade. Daí que vem o egoísmo, a soberba, o orgulho. Tudo que vem do ensinamento desse mundo, da filosofia desse mundo, da cultura desse mundo. Mas quando nós nascemos de novo, nós recebemos um novo Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. E é esse Espírito que nós agora devemos seguir. Viver e andar nesse Espírito, segundo a mente desse Espírito. Da mesma forma que nós temos uma mente natural, nós temos uma mente espiritual, que é a mente de Cristo em nós. E nós devemos exercitar essa mente. A nossa nova natureza tem capacidade de ser ensinada por Deus. A nossa antiga natureza não. A nossa mente natural acha que as coisas de Deus são loucuras. 1 Coríntios 2, Paulo fala isso. O homem natural não entende as coisas de Deus. Para ele são loucuras. Mas o que é espiritual entende. O que é espiritual discerne todas as coisas. Então a nossa mente natural não pode ser ensinada, mas ela pode ser treinada no Espírito. Ela pode ser treinada para seguir o Espírito. O cérebro natural, a sua mente natural, que é a sua alma, é servo do Espírito. Você não pode deixar a sua mente natural comandar. Quem comanda é quem você é no Espírito. E a sua mente natural é servo do Espírito. Ela pode ser treinada. Porque a mente natural ela só entende a religião, que é a recompensa, a lei da recompensa. Se eu faço, então eu recebo. Para eu receber uma bênção de Deus, eu tenho que fazer algo. Se eu não estou fazendo, eu não recebo. Isso é religião. A mente natural só entende isso. Mas Deus nos deu todas as coisas de graça, pela graça. Nós recebemos por causa da obra de Jesus e não a nossa. Não é o nosso fazer, é o que Ele fez. Nós só precisamos crer. Então a nossa mente natural pode ser treinada para cooperar com a mente espiritual. E isso faz parte do desenvolver a salvação, que é o amadurecimento, a maturidade. Como o pastor tem falado aqui, que quem herda são os filhos maduros. Aqueles que desfrutam da herança são os filhos maduros. E o objetivo final de Deus é quem você está se tornando nesse processo de andar no Espírito, de ouvir essa palavra, de colocar em prática. Deus não está olhando ninguém aqui as falhas. Deus não está olhando a falha de ninguém. Deus não está olhando o que você ainda não se tornou. Ele está olhando quem você está se tornando nele. Ele não está olhando suas falhas, não está olhando para aquilo que você ainda não venceu, aquilo que você ainda não largou da velha vida, da velha natureza. Ele está olhando para quem você está se tornando. Porque é Ele que nos auxilia nas nossas fraquezas. O poder dele nos auxilia, nos capacita a vencer o pecado. Porque nós já fomos perdoados de todo e qualquer pecado. Você, quando acordou hoje, já acordou perdoado. Você já acordou zerado de tudo que passou ontem. Porque o sangue de Jesus, ele te lava todos os dias. E quando você está ouvindo essa palavra está te lavando, está te purificando. O problema hoje não é mais o pecado, mas é como eu lido com o pecado. O problema não é a tentação, mas como eu respondo à tentação. E se eu tento me justificar dizendo é mais forte do que eu não estou dando o suficiente ao Espírito para ele agir, para ele me livrar. Se eu digo que eu não consigo, eu estou negligenciando o poder do Espírito que está em mim. Porque o Espírito Santo habita em mim para me ajudar, para me capacitar, para me guiar, para me ensinar. Então a questão como eu lido no dia a dia com a tentação, com a fraqueza, porque se eu continuo falando, eu não consigo, é mais forte do que eu estou ignorando o Espírito Santo em mim. Eu estou negligenciando esse poder que está em mim.
E o eu, na verdade, eu sou o espírito. Você é espírito. Você não é mais sua alma, sua carne. Então, se há uma vida no espírito, tem toda uma nova natureza para andarmos em novidade de vida. E nós temos que entrar nesse lugar, nessa dimensão, para desfrutar disso. Tudo aquilo que nós temos recebido aqui, a revelação sobre o nome de Jesus, sobre a herança, para desfrutar disso, nós temos que andar nisso. E nós temos o Espírito Santo. E ter o Espírito em nós é maravilhoso. Nós temos o próprio Deus habitando em nós. Mas como eu respondo a isso? Isso que é o importante. Qual é a resposta que estamos dando a isso? Filipenses 2,13, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O primeiro passo para viver isso é querer. Eu tenho que querer viver tudo isso. E aqui diz que é o próprio Deus que efetua o querer em nós. A vontade de viver isso já está no nosso espírito. Mas a nossa carne não quer isso. A nossa carne é preguiçosa. A nossa carne quer viver segundo os padrões do mundo. Jesus sempre perguntava: o que quer que eu te faça? Ele via um aleijado e perguntava: o que quer que eu te faça? Ele via um cego e perguntava: o que quer que eu te faça? Ele sabia o que fazer, mas ele perguntava o que quer, porque primeiro vem o querer. A obra é dele, é tudo pela graça, mas a decisão de andar nisso é minha. Eu tenho aquele que quiser me seguir. Lembra que Jesus disse isso? Aquele que quiser me seguir. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, salvá-la-á. E muitas vezes a gente está tentando salvar a nossa vida nessa terra. A alma quer isso. A alma quer resolver os nossos problemas todos para salvar a vida nessa terra. Mas a vida aqui é temporal. E aí Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que só olha para si mesmo, está só preocupado em consigo mesmo, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim. E Jesus também diz lá em Marcos: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos ou campo, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais. Aquele que deixa a família, aquele que deixa bens, aquele que deixa tudo por causa de Cristo e do Evangelho, colocando o reino em primeiro lugar. Esse recebe 100 vezes mais ainda hoje, no presente. E quando você realmente entra no Espírito e começa a andar no Espírito, essas coisas não são difíceis. A mente natural não entende. Quando você começa a andar realmente no Espírito, sempre vem aquela vozinha: mas por que você está fazendo isso? Como assim você não vai mais fazer tal coisa que você fazia? Como assim você não assiste mais tal seriado? Como assim você não quer ir a tal lugar? Como assim você não quer fofocar? Porque a mente natural não entende. E pessoas que não estão no Espírito também não entendem. E aí você começa a ouvir que é fanatismo, que é exagero, que é a expressão que usam de forma pejorativa, que é você está sendo crente demais. Mas eu estava pensando nisso, que enquanto uns acham fanatismo, exagero, outros estão crescendo, estão amadurecendo e estão desfrutando da herança. Então a questão é o que você quer. Quem sabe o quanto você quer amadurecer e desfrutar é você mesmo. Ninguém pode fazer isso por você, nem mesmo Deus. Na verdade, Deus faz, Ele efetua o querer e o efetuar. Constantemente Ele gera esse querer em você, esse querer buscar a Ele. E quando você se alinha com Ele, Ele efetua isso, Ele capacita você a buscá-lo, capacita a entender a palavra, capacita a viver isso. O seu querer é uma resposta ao querer de Deus. O seu querer é uma resposta ao querer de Deus. É uma resposta ao Espírito que está em você. Agora, algumas linhas teológicas criam classes de crente. Aqueles que se converteram e aqueles que decidiram ser discípulos, ou aqueles que são mais espirituais, ou os que são menos espirituais ou carnais.
Mas Paulo diz que aqueles que criam, promovem tais divisões, esses são os carnais. Lá em 1 Coríntios 3. Aqueles que criam essa divisão de um mais espiritual, o outro menos, um carnal, o outro não, esse que cria a divisão que é carnal. Não existe ninguém mais espiritual que você. Talvez você olhe para você e não entenda isso, mas em Deus não existe ninguém mais espiritual que você. Deus se relaciona com você onde você está. Eu lembrei que eu estava um tempo atrás lendo a história de Moisés. Moisés chama ele na sarça ardente, chama atenção e se revela a ele como Deus. E Deus fala assim com Moisés: vá até aquele povo, o povo que estava escravizado no Egito, estava gemendo, sofrendo no Egito. E Deus fala com Moisés: vá até o povo e diga: o Deus dos hebreus encontrou vocês. E na hora que eu li isso, eu até escrevi na minha Bíblia. A Bíblia de papel é bom que você pode escrever do lado. Eu escrevi do lado: Ele sempre nos encontra. Ele sempre nos encontra. O povo estava escravizado, gemendo, longe de Deus. E Deus disse para Moisés: Moisés, vai lá e diga a eles: o Deus dos hebreus encontrou vocês. Ele sempre nos encontra. Então não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, Ele veio, Ele sempre te encontra e fala a partir do lugar que você está. O lugar que você está nele, no Espírito. Você não precisa se comparar a outras pessoas, se diminuir e nem se exaltar. Deus, Ele trata com você onde você está. Filipenses 3, versículo 13 e 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, esquecendo do que ficou para trás e avançando para o alvo, avançando para o que está adiante. Eu vou falar hoje sobre a importância das práticas espirituais, das disciplinas espirituais. E às vezes numa pregação sobre isso, as pessoas tentam achar ou lamentar o tempo perdido, quando entende o valor das práticas, ou então ficar tentando achar um culpado. Tentando achar o culpado por não estar vivendo as práticas, ou porque não está desfrutando das coisas de Deus, mas nós não estamos aqui para isso, para achar um culpado ou para lamentar o passado. Nós estamos, como Paulo disse, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão à frente, para o prêmio soberano da vocação de Deus. Eu lembrei que às vezes aparece no YouTube aqueles vídeos de alguém influente, alguém de sucesso em alguma profissão, e aparece aquele vídeo assim com o título: o que eu faria se tivesse que começar hoje? Não sei se você já viu esse tipo de vídeo. Alguém que tem uma profissão, já alcançou um sucesso, já passou por muita coisa, uma caminhada, aí tem aquele vídeo: o que eu faria se fosse começar do zero hoje? E eu pensei, é mais ou menos isso. Não é ficar lamentando o tempo que passou, porque não adianta lamentar, o tempo não vai voltar. Não é ficar tentando achar um culpado e nem se culpando. É começar hoje. É avançar para o que está diante de nós hoje. Nós temos recebido tantas revelações. E tem uma frase que eu anotei já há um bom tempo, que diz assim: eu sou um mordomo das revelações que recebo de Deus. Eu administro e governo. Decido o que fazer com elas, se vou me beneficiar ou não. A experiência, o desfrutar de tudo aquilo que nos deu de graça, só é possível por meio da comunhão do Espírito. Nós precisamos viver essa comunhão, provar o amor dele. Nós não precisamos fazer obras para isso. As práticas espirituais não são obras para conquistar algo de Deus. Ele já fez tudo, ele nos tornou merecedores. Então, como viver tudo isso? Como viver dessa vida abundante, desfrutar dessa herança? Tudo que Deus nos deu é de graça, nós desfrutamos pela fé. A palavra diz: o justo viverá pela fé. E que sem fé é impossível agradar a Deus.
Às vezes as pessoas querem agradar a Deus com alguma obra, mas o que agrada a Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé eu não usufruo da graça. E é aí que entram as disciplinas espirituais, ou práticas espirituais, que elas nos capacitam a andar na nossa vocação, na nossa nova natureza, como santos, santificados, justificados, herdeiros. E as práticas espirituais, acredito que todos nós sabemos, né? A leitura, a meditação na palavra, que é daí que vem a fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Tem uma versão que diz a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação, o que não é errado, mas no original não tem a palavra pregação. Diz a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Porque o Espírito Santo fala pela sua palavra. A principal forma do Espírito Santo falar conosco é pela palavra. Então, seja eu ouvindo a pregação, eu estou ouvindo o Espírito Santo. Eu tenho que colocar os meus ouvidos no que o Espírito Santo está me falando. E também quando eu leio, o Espírito Santo está falando através daquela palavra. Quando eu medito. E é daí que vem a fé. Então, nós temos a leitura, a meditação na palavra. Temos a confissão da palavra, que é falar aquilo que Deus diz, é falar aquilo que Deus diz sobre você, sobre a sua vida, sobre a circunstância. É alinhar sua mente com a mente do Espírito, declarar aquilo que Deus diz, não aquilo que os seus olhos naturais estão vendo. Tem também a adoração pessoal. Nós temos aqui um momento de adoração e louvor, mas também existe a adoração pessoal. No seu dia a dia, no seu particular, que vem de uma consciência do quanto você é perdoado. Porque a adoração é isso, é agradecer a Deus por Ele ter nos perdoado, justificado. A adoração vem dessa consciência do perdão. Temos também a oração com entendimento, que é a oração no nosso idioma, em português, que é um relacionamento com Deus, é conversar com Deus. E temos a oração no Espírito, que é a oração em línguas, que edifica a fé. Temos também o jejum, que mortifica a carne, a ceia. Temos a comunhão com o corpo de Cristo, congregar, que também é uma disciplina. Temos também dízimos e ofertas. Então, nós temos várias práticas que são importantes para o desenvolvimento da nossa fé, para que nós possamos entrar nesse lugar que já é nosso, mas muitas vezes a nossa mente está longe disso, a nossa alma está longe disso, e a nossa carne não quer isso. A carne quer continuar mandando, quer continuar na preguiça, quer continuar assistindo lá televisão o tempo todo. E a alma, ela é influenciada por tudo. Existem até estudos falando que o cérebro é como uma esponja, ele absorve tudo que está no ambiente. O cérebro ele absorve tudo que está. Então, se eu passo horas e horas em frente a, não sei, seriado, Netflix ou rede social, meu cérebro está absorvendo aquilo. Eu estou semeando aquilo. Então eu tenho que trazer o meu cérebro, que tem a ver com a minha mente, com a minha alma, para o ambiente da palavra, para o ambiente da graça. Por isso a importância de vir ao culto, a importância do grupo de unidade e a importância das práticas espirituais. Quando eu tiro um tempo para ler, para meditar, ou para orar, adorar, eu estou levando o meu cérebro, a minha mente, para esse lugar de adoração, esse lugar de graça. E ele é influenciado por isso. Romanos 8,13 diz assim: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, se eu vivo segundo a minha carne, fazendo só o que a minha carne quer, eu estou caminhando para a morte. Não que eu vá perder a salvação já está garantida. Jesus me deu a salvação e Ele não tira, mas eu estou caminhando para longe daquilo que Deus tem para a minha vida. Mas se pelo Espírito, andando no Espírito, mortificarem os feitos da carne, certamente viverão. As práticas espirituais nos ajudam a viver o potencial do Espírito. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Veja que ele não diz parem de satisfazer a carne para viver no Espírito. Não, ele disse vivam no Espírito. E como consequência disso, você não vai satisfazer a carne. Porque conforme você começa a andar no Espírito,
a sua carne enfraquece, ela vai perdendo força, o Espírito Santo vai te capacitando. É por isso que a carne luta contra o Espírito, como diz a palavra. É a batalha da mente, a carne está o tempo todo lutando contra o Espírito, para não fazer aquilo que queremos fazer, porque a carne não quer perder o controle. E as práticas nos auxiliam nessa batalha, a desenvolver a fé, olhar firmemente para Jesus, nos ajudam a livrar de toda a justiça própria que anula a ação da fé. Gálatas 6:8 diz: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Como que a palavra de Deus é simples e direta. Se eu semeio na carne, eu vou colher corrupção. Mas se eu semeio no Espírito colherá vida eterna. Então a questão é como que eu estou semeando. Será que só aos domingos? Só no dia do culto? Ou só no dia do grupo de unidade? É por isso que precisamos das disciplinas espirituais. E não é uma obrigação, que às vezes a pessoa coloca aquele peso, uma obrigação, eu tenho que ler, eu tenho que orar. Mas lembra do querer. Deus efetua em nós o querer e o efetuar. Deus efetua em nós o querer, buscar a Ele e o efetuar. Então, depende do quanto você quer desfrutar disso. E eu anotei aqui uma pesquisa que eu li outro dia. Na verdade, apareceu para mim uns estudos sobre o excesso de consumo de conteúdo cristão. Porque nós estamos falando aqui de semear no Espírito, e às vezes a gente acha que consumir muito conteúdo cristão é semear no Espírito. E essa pesquisa estava falando sobre esse excesso de consumo na internet. Eu ouvi um monte de pregação, a pregação de uma igreja, a pregação de outra, e falando como que isso causa uma falsa sensação de crescimento espiritual. Causa um falso crescimento espiritual, porque a pessoa está ouvindo, consumindo, né, aquele conteúdo cristão na internet, achando que está mudando de vida, mas só está acumulando conhecimento. E muitas vezes é uma mistura de doutrinas, que ouve de uma igreja, ouve de outra, e aí ela não tem nem identidade, não sabe nem quem ela é. E eu pensei numa árvore, o pastor Luiz sempre fala da árvore, aí eu pensei numa árvore, como o agricultor, né, pega uma semente e planta a semente em determinado solo, que ele sabe que naquele solo tem tudo que ela precisa para crescer, para frutificar. Então aquela planta, aquela árvore vai crescendo naquele solo, que tem tudo disponível para ela, tudo que o agricultor sabe e o agricultor está cuidando dela. Aquela planta não vai estender a raiz para o solo vizinho, não vai querer estender a raiz para o jardim vizinho, a não ser que o agricultor não esteja sabendo cuidar dela, mas o nosso agricultor é o nosso pai. Então, se Deus me plantou nessa igreja, é porque Ele sabe que aqui tem o que eu preciso, para o meu propósito de vida, para o que Ele tem na minha vida. Não que seja errado ouvir outros, mas eu tenho que priorizar aquilo que Deus está me falando. Até porque na internet eu escolho o que eu quero ouvir. Você escolhe o que quer ouvir. Ninguém vai lá no YouTube e vai procurar uma mensagem de exortação, de correção. Vai procurar algo agradável. Mas quando você vem aqui no culto, você ouve aquilo que Deus quer falar com você. E nós precisamos ter a unidade do corpo, de falar a mesma coisa, de pensar a mesma coisa. E só para completar essa pesquisa, falando desse excesso de consumo de conteúdo cristão, também leva a pessoa a não se firmar na igreja, porque ela vem para a igreja local e espera encontrar o mesmo que ela vê na internet, só que não vai encontrar. É diferente. Principalmente aqui, que nós prezamos pela simplicidade do Evangelho. Então, nós precisamos semear no Espírito, passando tempo com Deus. Veja que essa pesquisa fala só do excesso de consumo de conteúdo cristão. Imagina se falar do excesso de consumo de outro conteúdo. O que isso faz com a nossa mente, com a nossa alma. Que é o semear no Espírito ou semear na carne. Onde eu estou semeando? Então, eu tenho que trazer a minha mente para esse ambiente da igreja, de congregar, das práticas espirituais. As práticas cooperam nesse processo de semear, não como obrigação, mas é essencial. É como o alimento, você se alimenta não por obrigação, mas também não é opcional. Você se alimenta porque
Você precisa, da mesma forma que você respira. Você está respirando por obrigação? Não, mas é essencial, não é uma opção. Hoje eu não vou respirar. Não é opcional. E da mesma forma são as disciplinas. E aí, lembrando do que eu li no início, nós estamos assentados com Cristo, nós já fomos justificados. E é a partir desse lugar que eu faço essas disciplinas. Essas disciplinas não me tornam mais justo ou mais merecedor, mas é o meio pelo qual usufruímos da sua graça, o meio pelo qual nós desenvolvemos a salvação que já recebemos pela fé, e ajudam a acessar aquilo que Deus estabeleceu ao nosso respeito. Então, essas disciplinas, as práticas, a leitura, a meditação, a confissão da palavra, a oração em línguas, a adoração, passar tempo com Deus simplesmente contemplando a sua glória, que é algo que a internet não dá. Na internet você fica ali assistindo, mesmo que seja pregação uma atrás da outra, mas você não para contemplar Jesus. É importante ter aquele tempo que separa tudo, como ele disse, né? Quando orar, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com teu Pai. E somos transformados pela sua glória. Nos tornamos semelhantes a quem adoramos. Então, as disciplinas espirituais não são métodos. Nos tornamos semelhantes a quem adoramos. Então, as disciplinas espirituais não são métodos, não é esforço, não é cumprir regra, não é uma lista de tarefa. Você pode até ter um plano de leitura da Bíblia, mas não é uma lista de tarefa, um método. De repente, um dia você não leu, no outro dia você lê, mas não é uma regra a ser seguida. Não é uma moeda de troca, uma negociação com Deus. Essa semana eu vou jejuar e vou ler tantos capítulos da Bíblia para receber algo. Não, Ele já te deu. É para entrar naquilo que Ele já te deu. Não é fazer para ser aceito ou para merecer. Não adiciona mérito ao que Jesus já fez. Não vai nos tornar mais amados. Nós já somos filhos, já somos amados. Mas a prática espiritual aprofunda esse relacionamento com Deus. Ela sintoniza a nossa mente natural com a realidade e a mente do Espírito. E as práticas são privilégios de filho e não deveres de servo. Não é um dever as práticas, é um privilégio de filho, não dever de servo. Porque a carne vai dizer que é uma obrigação, por isso que a gente não consegue, a gente fica achando que é uma obrigação e tudo aquilo que é obrigatório a gente não faz. É preciso entender que faz parte da sua natureza de filho. É uma expressão espontânea da vida com Deus. É uma vida natural do sobrenatural, do Espírito. Outro dia me veio isso na mente, que às vezes é tão difícil, ou a gente acha que é tão difícil dominar a carne, mortificar a carne, controlar nossos desejos, nossas emoções. Mas eu pensei que para o meu espírito isso é natural, é normal, ele já vem com essa capacidade. O Espírito que Deus te deu já vem com a capacidade de dominar a sua carne, de dominar as suas emoções. E as práticas também é uma expressão espontânea, uma vida natural do sobrenatural. E ela mantém o nosso foco em Cristo, me leva à compreensão de quem Jesus é e quem você é nele. O maior problema da maioria dos cristãos hoje é não saber a sua identidade, quem o cristão é em Cristo. E eu só vou saber quem eu sou nele conhecendo a Ele. É como a música que nós cantamos, contemplando como por espelho. Quando nós contemplamos a Ele através da adoração, da palavra, nós estamos vendo como por espelho quem nós somos. Tem alguns pregadores que falam que quando você lê a palavra, você vê como por espelho quem você é, aquilo de ruim que você é, o seu pecado, o que você tem feito de errado. Mas não é isso que a palavra diz. Você vê como por espelho quem você é nele, quem você é em Cristo. Por isso é importante a prática espiritual. Faz desfrutar do que já foi nos dado. Deixa você ligado à fonte, não deixa a chama apagar. Exercita o seu relacionamento com o Espírito. 1 Coríntios 15, 44, diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, da mesma forma que precisamos exercitar o corpo natural, precisamos exercitar o corpo espiritual.
Da mesma forma que exercitamos nosso cérebro natural, precisamos exercitar o cérebro espiritual. E aí eu me lembrei de um encarte que eu vi naqueles aparelhos de musculação, que você pode fazer um monte de exercício no aparelho, e aí tinha um encarte assim, explicando cada exercício que você pode fazer, e tinha uma frase assim, uma instrução que eu achei interessante, assim, que dizia assim: o dia que você não estiver bem disposto, ou o dia que você não tiver muito tempo, é melhor você fazer pouco do que não fazer nada. Eu achei interessante isso, que fala... Ali tinha explicando cada exercício, né, a série que você pode fazer, e aí falava, o dia que você não estiver disposto, ou que não tiver tempo, diminua a sua série de repetições, diminua o seu exercício, porque é melhor você fazer mesmo que pouco, do que não fazer nada. E nós podemos trazer isso para a nossa vida também. Todos os dias nós podemos ter um tempo para ler, para meditar, para orar. Agora, o dia que de repente eu não tenho tempo, ou que não estou disposto, é melhor fazer pouco do que não fazer nada. Porque isso é um alimento para a nova natureza. É uma respiração da nova vida. E aí eu estava lembrando também que às vezes as pessoas... Eu já passei por isso também. Quando a gente está fraco, passando por tentação, ou até caiu em alguma tentação, a gente se afasta. A gente se afasta da palavra, se afasta de orar, de adorar. Aí eu fiquei pensando, quando a pessoa está doente, está sentindo uma dor, vai no médico, aí um médico examina, a pessoa está lá morrendo de dor, passando mal, examina, faz a receita do remédio, eu vou te passar essa receita aqui, desse remédio, mas não tome esse remédio agora não. Espera a dor passar, espera você melhorar, aí você toma o remédio. É assim? É a mesma coisa. Mesmo que eu esteja passando por tentação, esteja fraco, ou mesmo que eu tenha caído numa tentação, é aí que eu preciso ler a palavra, é aí que eu preciso orar e adorar a Deus, porque Ele já me perdoou, Ele já me santificou. E é Ele que vai me dar forças para sair disso. E como o nome diz, disciplina espiritual, disciplina é um compromisso. Apesar de não ser obrigatório, não é um peso, Deus não vai ficar olhando quantos versículos você leu no dia, mas é um compromisso com o Espírito e um compromisso com você mesmo. Não para ganhar o amor de Deus, mas para viver esse amor. É uma resposta ao que Jesus já fez. É um encontro de vida com Deus. E uma coisa que nós precisamos lembrar é que Deus, Ele sempre quer nos abençoar. Ele sempre quer fazer algo em nossas vidas, Ele sempre quer responder, Ele sempre quer nos dar, mas nós precisamos ter o coração voltado para Ele, os nossos olhos voltados para Ele. Jesus falava sobre pequena fé, grande fé, às vezes Ele falava homem de pequena fé, para outros Ele falou homem de grande fé. Então a fé pode ser desenvolvida, ela pode crescer, e é pelas práticas espirituais. E todas as práticas são importantes. Não existe uma prática que seja mais importante que a outra. Cada prática tem o seu lugar. Cada prática vai te levar a um lugar em Deus, vai te dar algo a mais dele, mais conhecimento. Então, todo dia eu tenho que ler, eu posso ler, meditar, confessar, adorar, todos os dias. Porque é uma batalha da fé. E lá em Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 3, Judas fala assim: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então Judas ele foi escrever uma carta e ele sentiu no seu espírito que era necessário exortar a lutar pela fé. Então essa luta pela fé é real, acontece com todos. Todos nós temos essa luta na nossa mente e uma luta exterior também. E lá no versículo 20, Judas dá a resposta, como vencer essa luta. Judas 20 diz assim: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo é a oração em línguas estranhas. Paulo explica isso lá em 1 Coríntios 14, depois nós vamos ler. Então, como
que eu batalho pela fé? Uma das formas, orando em línguas estranhas. E no 21 ele continua, mantenham-se. Algumas versões de guardai-vos no amor de Deus. É outra coisa que a oração em língua faz. Nos guarda no amor de Deus. Em meio a esse mundo tenebroso, esse mundo caído, em meio a essa guerra política, economia, a oração em língua nos guarda no amor de Deus. Nós somos edificados no Espírito, através da oração em línguas. A oração em línguas, nessa carta de Judas, também explica que nos livra dos falsos ensinos, dos falsos mestres. Se você ler a carta de Judas, ele está falando sobre a batalha pela fé por causa de falsos mestres que se introduziram na igreja. Pessoas que, por causa do dinheiro, apacentam só a si mesmas, que não têm o Espírito. A oração em línguas nos livra dos falsos ensinos, porque traz à nossa mente a verdade de Deus, a verdade da palavra. Então, aquela pessoa que gosta de ouvir várias pregações de vários ministérios devia ser a que mais orasse em línguas, para identificar o que é falso e o que é verdadeiro. E ler a palavra também. Não adianta só orar em línguas sem ler a palavra, porque a oração em línguas ela traz a revelação, o entendimento da palavra. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. A fé não vem pela oração em línguas. A oração em línguas fortifica, edifica sobre a fé. Então eu preciso ler a palavra e orar em línguas. Porque quando eu estou orando, eu estou falando os mistérios ocultos de Deus. 1 Coríntios 14, 2 diz, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Esses mistérios são aqueles lá de 1 Coríntios 2, na mesma carta, lá no início, Paulo fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas logo em seguida ele diz, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Quando você está orando em línguas, você está orando esses mistérios. O Espírito Santo está trazendo a vontade de Deus que Ele tem para a sua vida, para o seu coração. É a oração perfeita. Lá em Romanos 8, não coloca agora não, depois acho que a gente vai chegar lá, ou não. Mas lá diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Então a oração em línguas é a oração perfeita, porque o Espírito Santo, através do meu espírito, ora a vontade perfeita do Pai. O Espírito Santo, naquele momento que eu não sei como orar, que eu não sei nem qual direção tomar, não sei nem o que pensar, o Espírito Santo ora. O Espírito Santo sonda em meu coração o que eu estou precisando, intercede diante de Deus e traz do coração de Deus aquilo que Ele tem para a minha vida. No versículo 4, Paulo diz, o que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Aí alguns pregadores focam só no que profetiza, que edifica a igreja, que é importante. Aquele que fala em uma língua e traduz, interpreta e profetiza. Mas o que fala em línguas a si mesmo se edifica. Isso também é muito importante. Judas disse para batalhar pela fé orando em línguas. Então, quando você está orando em línguas, você está edificando a si mesmo, está orando mistérios segundo a vontade de Deus. Essa é a maneira número 1 que o Espírito Santo tem de ensinar sua mente espiritual sobre o que realmente é possível no reino de Deus. Porque a mente natural ela tem que ser treinada, tem que ser reeducada, renovada. Ela tem que se curvar ao conhecimento superior da mente espiritual. E quando você ora em línguas, a sua mente fica infrutífera. Paulo fala isso lá no versículo 14. Pode colocar, por favor. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então esse é o momento que a mente tem que se curvar ao espírito. Porque eu estou orando, ela não sabe o que estou orando. O diabo também não sabe o que eu estou orando. Porque Paulo diz que ninguém o entende. Em espírito ele fala mistérios.
Oração em línguas não é idioma dos anjos, língua dos anjos, porque se fosse, os anjos iam entender o que eu estou orando. E aí o diabo também entenderia. Mas Paulo diz que ninguém entende, só Deus. Então é uma língua do Espírito. Então, nesse momento, a mente fica infrutífera. E no próximo versículo ele diz: que farei então? Vou orar com o Espírito. E é aqui que ele define que oração em línguas é oração no Espírito, porque ele está falando orar em línguas. Se eu orar em línguas, o meu Espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o Espírito, isso é, em línguas, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente. Então a importância não só de orar em línguas, mas também orar no idioma natural, no nosso caso o português. De também ter as outras práticas juntos, de ler a palavra, meditar, de adorar, de congregar. Porque tem muita gente que fica só na oração em línguas e que hoje está longe do Evangelho. Porque a pessoa focou vou só orar em línguas e não entendeu nada. Está longe do Evangelho. Por quê? Porque a oração em línguas vai trazer a revelação da palavra. Agora, se eu não pego a palavra para ler, qual revelação eu vou receber? Estou recebendo um mistério pelas línguas estranhas, está lá dentro. Então, quando eu abro a palavra, aquilo se torna claro para mim. Deixa de ser algo difícil de entender. E a oração em línguas, ela quebra as fortalezas do engano, de incredulidade. Na verdade, ela passa por cima dessas fortalezas. Porque às vezes a gente tem uma fortaleza de engano, de incredulidade, e que às vezes é difícil até orar, até declarar a palavra. Mas quando você ora em línguas, ela passa além dessa fortaleza, porque não depende da mente, não depende do que eu estou sentindo, não depende de como eu estou me comportando. Você pode ter acabado de cair uma tentação e orar em línguas, porque é no Espírito, não depende de você. Efésios 6, versículo 11, Paulo fala sobre a armadura. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí Paulo começa a explicar toda a armadura de Deus. Toda a armadura que nós devemos vestir, não no dia mau, mas antes, para ficar firme no dia mau. E ao final, no versículo 18, ele diz: orem em todo tempo no Espírito, que é a oração em línguas. Orem em todo tempo no Espírito. Não é uma vez ou outra, é em todo o tempo. Quando a Bíblia fala sobre meditar, ela também fala meditar na palavra de Deus dia e noite, para ser próspero em tudo o que fizer, dia e noite. Não é só no domingo. E sobre orar em línguas, depois que Paulo explica toda a armadura, é como se ele dissesse: agora que você sabe da armadura e vestiu a armadura, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. É como se a oração em línguas fosse a chave mestra da armadura. E ele diz para orar em todo tempo, porque você pode orar em todo lugar. A oração em línguas acho que é a única prática que não depende de você parar o que está fazendo para praticar. Porque para ler, meditar, eu tenho que parar, eu tenho que desligar a televisão, a internet, ir lá e começar a ler. Tenho que tirar um tempo para ler, tenho que tirar um tempo para orar, para adorar. Agora, a oração em línguas, não. Eu posso estar no meu trabalho e orando em línguas. A minha mente está ocupada com o trabalho, mas a minha boca está orando em línguas, porque não passa pela mente. Posso estar no trânsito, no ônibus, no carro, orando em línguas. Posso estar assistindo televisão, ainda preso talvez a seriados e orando em línguas. E o Espírito Santo vai me dar força para sair desse lugar de preguiça espiritual. Até mesmo durante a tentação, ou se caiu na tentação, eu posso orar em línguas, porque não é merecimento, é dom. Romanos 8, 26, é o que já tinha citado. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo sempre ora de acordo com a vontade de Deus para a sua vida.
O Espírito Santo, ele te leva para fora de tudo aquilo que Deus já te libertou, tudo aquilo que é da velha natureza, tudo aquilo que está te fazendo mal, através da oração em línguas. Viu que eu falei da importância das disciplinas? E eu até ia falar de cada uma, mas depois que eu escrevi tudo, eu falei, não vai dar tempo, vou focar só em uma. E eu decidi, junto com o Espírito Santo, claro, focar na oração em línguas, porque a oração em línguas vai te levar às outras práticas. Porque às vezes você pega a Bíblia e acha muito difícil, a oração em línguas vai trazer um entendimento melhor, a revelação. Ou às vezes você está se sentindo fraco ou não tem forças para tirar um tempo para Deus, mas se você abrir a sua boca, começar a praticar a oração em língua, onde você estiver, na simplicidade, o Espírito Santo vai te capacitar, ele vai te guiar. Ele vai te guiar na sua vida, ele vai te guiar no seu propósito, no seu chamado, naquilo que ele tem para você, em todas as coisas. E aí alguns falam assim que a oração em língua é só para algumas pessoas, mas eu creio que é para todos. Porque se você entender os benefícios da oração em língua, como que Deus ia dar esse benefício só para alguns? Não, o pastor Jean eu vou dar esse dom de orar em línguas, mas para o Eli eu não vou dar. Aí o pastor Jean vai se edificar através da oração em línguas, vai se beneficiar de tudo isso que nós falamos, mas o Eli não. Não, a oração em línguas é para todos. E eu acho que eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo, que tem a ver com o nome de Jesus. O pastor Luiz tem trago essa mensagem sobre o nome de Jesus. E tem um livro sobre o nome de Jesus, do Kenneth Hagin, que não é melhor do que as pregações do pastor Luiz, né, Jean? Porque hoje nós temos o entendimento da graça, e aprender sobre o nome de Jesus com o entendimento da graça é muito melhor, muito mais profundo. Mas eu li esse livro sobre o nome de Jesus há muitos anos atrás. Na época, eu estava num lugar de religião, aquele lugar que pregava que você tem que pagar o preço, você tem que fazer isso, aquilo. E ninguém explicava sobre oração em línguas. Era uma igreja renovada, tinha oração em línguas, mas o que eles diziam é que era só para alguns. Alguns falavam em línguas estranhas e outros não, mas ninguém explicava o porquê que era só para alguns e nem o porquê orar em línguas. O que acontecia orando em línguas. E aí eu estava lendo esse livro sobre o nome de Jesus, que tem a ver com tudo isso que o pastor Luiz tem falado, tudo aquilo que é nosso no nome de Jesus, que podemos fazer no nome de Jesus, que podemos desfrutar. E no final do livro tinha uma série de versículos, uma lista grande de todos os versículos que diz o nome de Jesus, falando, você tem isso no nome de Jesus. Todo versículo tinha o nome de Jesus, eles listaram no final do livro. E tinha ali um versículo de Marcos 16, 17, aquele que diz, esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Aleluia. Então eu tinha lido sobre o nome de Jesus, igual o pastor tem explicado, que é direito nosso, é nossa herança. E aí eu li esse versículo, em meu nome falarão novas línguas. E aí eu fui pegar a Bíblia para ver se isso estava escrito mesmo, porque eu estava vendo no livro. Mas eu queria ver se a minha Bíblia estava escrito mesmo, e realmente estava. E aí eu fiz uma ligação, porque na igreja que eu estava tinha um ensinamento que qualquer um pode expulsar um demônio no nome de Jesus, que é verdade. Qualquer um aqui, se chegar uma pessoa endemoniada, pode expulsar um demônio em nome de Jesus. E no mesmo versículo diz que em meu nome falarão novas línguas. Eu falei, mas no mesmo versículo diz que no nome dele eu posso falar, então eu posso falar. E aí eu comecei a orar em cima dessa palavra. É outra coisa que você pode fazer quando você lê a Bíblia. Quando você vê alguma promessa, quando você vê algo, você pode orar em cima daquilo. Aquilo é para você. E aí eu comecei a orar em nome de Jesus, então eu posso falar em línguas estranhas. Se está escrito aqui, eu quero. Tem até um testemunho de uma pessoa aqui da igreja mesmo, que um tempo atrás ouviu, ela não falava em línguas, ouviu sobre todos esses benefícios de orar em línguas, depois em casa pegou o esboço, foi olhar na Bíblia todos esses benefícios, e quando ela entendeu todos os benefícios de orar em línguas, ela falou, se é tudo isso mesmo, então eu quero orar em línguas. E a pessoa começou a orar em línguas, simples assim.
E nessa época eu não tinha nenhum entendimento de tudo isso que eu estou falando, mas eu vi na palavra, em meu nome falarão novas línguas. E eu comecei a declarar, no nome de Jesus eu posso falar em línguas estranhas. E eu fazia isso de manhã ao acordar, fazia isso em algum momento do dia quando eu lembrava, e fazia à noite, antes de dormir, eu lia o versículo e falava, em nome de Jesus eu posso falar em línguas estranhas. Eu estava confessando a palavra sem nunca ter tido um ensinamento sobre isso. Como que o Espírito Santo nos guia? Porque às vezes a pessoa ouve sobre confissão da palavra, acha que isso é bobeira. Não, isso vem do Espírito, é um ensino do Espírito. Sem nunca ter ouvido sobre isso, eu comecei a confessar essa palavra. E eu não lembro exato o tempo, mas foi coisa de uma semana ou 10 dias eu comecei a falar em línguas estranhas. Eu não sabia para que servia, mas eu comecei a orar em línguas estranhas. E isso me tirou daquele lugar de religião. Isso trouxe mais entendimento da palavra, da graça. 1 João 2, 27, diz assim, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Então aqui diz que a unção que está em você, que é o Espírito Santo, ele ensina todas as coisas. Foi isso que aconteceu comigo naquela época. O Espírito Santo me ensinou que eu podia orar em línguas, me direcionou a confessar a palavra, eu comecei a orar em línguas, comecei a ter mais entendimento da palavra, não por mérito meu, mas porque eu estava orando os mistérios de Deus sobre a verdade, sobre a minha vida. E assim é com qualquer um aqui. Qualquer um aqui que começar a confessar isso, alguém que de repente não ora em línguas, mas colocar a sua fé nisso, vai começar a orar em línguas. E não precisa esperar 10 dias como eu não tinha entendimento. Você tem hoje muito mais entendimento pelo que tem recebido. Então você pode hoje mesmo receber o dom de línguas, ou talvez o dom de línguas já está, né, Jean? No Espírito, basta abrir a boca e liberar. E aqui diz que a unção, o Espírito, nos ensina todas as coisas, e é interessante que ele diz, não tendes necessidade, não preciso que alguém os ensine. O mestre, o pastor, ele ministra, mas o dom é de quem? É do Espírito. Eu estou falando aqui, mas quem está ensinando é o Espírito. E lá na sua casa você pode pegar a sua Bíblia e aprender com o Espírito. Você pode orar a respeito disso. Porque às vezes a pessoa não entende, tem dúvida, ou não crê, mas nem mesmo tira um tempo para perguntar para Deus sobre essas coisas. Você pode na sua casa abrir a sua Bíblia, pegar esse esboço, ler sobre isso e conversar com Deus, deixar o Espírito Santo ensinar você sobre isso. Qual a conclusão, então, disso tudo? A conclusão que eu cheguei, não sei se é a mesma que você está chegando, é que eu preciso dar mais atenção às práticas espirituais. Eu preciso ter mais disciplina mesmo. Como o nome diz, disciplina espiritual. Porque se eu quero viver tudo isso que Deus tem para mim, toda essa herança, hoje, não lá no futuro, na eternidade. E, na verdade, tem a ver também com a eternidade, porque Jesus fala de galardão. E galardão diz respeito ao que eu faço hoje. Então, se eu quero também desfrutar hoje e também desse galardão na eternidade, eu tenho que andar no Espírito. Tenho que voltar a minha mente para o Espírito. Eu tenho que dar mais atenção a essas práticas, ter mais disciplina, atender o querer e o efetuar do Espírito, sabendo que o Espírito já me capacitou a fluir nessas práticas. Foi o que eu disse lá no início. Eu disse, eu não tenho vontade, eu não tenho força, eu estou ignorando o querer e o efetuar do Espírito. O Espírito já nos capacitou a fluir nisso. É passar tempo com Deus todo dia. É o lugar de encontro com Ele. Porque dele vem a vida, dele vem o poder para me tirar da fraqueza, para que eu possa vencer de vez aquele pecado, governar sobre aquela situação, fluir no propósito dele na minha vida. Mas guarda essa palavra no seu coração e medite nisso, que é uma prática espiritual também. Coloque isso em prática. Porque nós temos recebido tanta revelação aqui do nome de Jesus. Antes foi sobre a restauração da imagem do homem.
E a própria restauração da imagem do homem é Deus quem faz, mas eu tenho que querer entrar nisso. E a disciplina espiritual ajuda nisso. Amém?